Que bênção! Seja muito bem-vindo ao Manaim News. Que bom ter você aqui com a gente. Hoje é segunda-feira, dia 12 de dezembro de 2022. Sempre quando termina o culto de glorificação, o Manaim News, ele entra grudadinho. E a partir de agora, vamos compartilhar com você diversos eventos que aconteceram nas igrejas Cristã Maranata pelo Brasil e também no exterior. Vem comigo, porque, fica aqui com a gente. O Manaim News está entrando no ar. E nós vamos começar mais essa edição falando sobre os eventos que aconteceram na última semana em nossas igrejas no exterior. E a jornalista Isabela Pelto vai falar agora com a gente sobre os acontecimentos na América do Norte. A paz do Senhor Jesus, minha irmã. A paz do Senhor Jesus, Jorge e demais irmãos. No sábado, os jovens do Trabalho Evangelho Sem Fronteiras realizaram uma caravana de visitas no estado de Connecticut, aqui nos Estados Unidos, acompanhados pelo ungido Marcos Paulino. Ao final do dia, os jovens auxiliaram no culto e na assistência na Igreja Cristã Maranata em Wallingford. A tarde de sábado foi de bênçãos para a igreja em Danbury, também em Connecticut. A congregação participou de um mini-seminário na igreja sob o ministério do pastor Dilton Rodrigues. Os pastores Abimael Pisoni, Cleidson Pereira, Donald Pelto, Ednei Oliveira, José Ramalho e o ungido Márcio Ribeiro se deslocaram para o evento e para assistir o rebanho. E no domingo pela manhã, todos os membros do estado de Connecticut estiveram reunidos na igreja de Wallingford para cear com o Senhor. Foi uma grande festa espiritual. Em Massachusetts, a igreja de Framingham se alegrou com a apresentação de um servinho recém-nascido e pela ceia com o Senhor em gratidão pelas bênçãos concedidas em 2022. Na Flórida, na ICM de Hallandale, o pastor Rogério Silva orou por 2 irmãos levantados para o grupo de louvor e por uma serva que se dedicará ao trabalho de professora na classe de 0 a 3. Um culto de ceia também foi realizado na igreja de Pompano Beach, sob o ministério do pastor Ronildo Scherer. Jorge? Obrigado, Isabela. Vamos agora para onde? Para a Europa. A irmã Rebeca Ribeiro, ela vai falar com a gente sobre os eventos que aconteceram em Portugal. A paz do Senhor, Jorge, a paz do Senhor, irmãos. Nesta última semana em Portugal tivemos a bênção da consagração da igreja em Coimbra, na região norte. A consagração desse espaço foi uma vitória para a igreja que pôde glorificar o nome do Senhor em um culto que reuniu pastores e irmãos da região. A igreja de Coimbra está sob o ministério do pastor Ronald Teixeira e é a 18ª igreja a ser consagrada no país. Mas a festa não para por aí. Na quinta-feira, feriado nacional em Portugal, ocorreu a reunião especial para pastores, diáconos e obreiros. Os irmãos de todo o país se reuniram no Manaim de Portugal para ouvirem da palavra do Senhor, onde foram ministradas 3 aulas que abordaram a importância da oração na vida do servo, pelo pastor Ronald Teixeira, a mente, com o pastor Ricardo Azevedo, e a carreira e a formação do obreiro, com a palavra para os pastores, diáconos e obreiros dada pelo pastor Gerson Belucci. A reunião foi marcada por um momento de glorificação e de grande aprendizado da palavra. E também, nesse final de semana, na igreja de Odivela, sobre o ministério do pastor Ricardo Azevedo, aconteceu um culto especial com o levantamento de 2 obreiros para o serviço do diaconato. E na igreja do Carregado, sobre o ministério do pastor Ronald Teixeira, aconteceu o culto especial de glorificação pelo 6º aniversário da igreja. Foi um momento de grande alegria que se completou com a bênção do levantamento de mais um obreiro para o serviço do diaconato. A paz do Senhor Jesus. Obrigado, Rebeca. Agora nós vamos para os eventos no Brasil. Vamos começar pela região sudeste com os eventos de alcance nacional. Olá, classes, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Que alegria de estarmos juntos mais uma semana. E hoje teremos um momento muito especial. No último encontro da Orquestra Júnior Perfeito Louvor, houve a gravação finalizando os ensinos do louvor ao lado de Deus. E reunimos mais de 80 instrumentistas entre intermediários, adolescentes, jovens de 15 anos, cantando e tocando sozinhos. Antes, queremos dizer que estavam presentes também alguns professores, pais e pastores, que muito têm colaborado com este trabalho e deixaram também o seu depoimento, o seu testemunho. Vamos assistir? A paz do Senhor Jesus, aos irmãos.
Nós gostaríamos de contribuir falando da nossa experiência deste louvor ao lado de Deus. Foi realmente uma experiência marcante porque vivemos realmente este louvor. O Senhor esteve ao nosso lado, o Senhor visitou os nossos corações, o Senhor deu dons espirituais a alguns adolescentes que estavam ensaiando e participando deste momento. Então nós podemos louvar ao Senhor porque verdadeiramente Ele esteve ao nosso lado, Ele está ao nosso lado para nos abençoar. Nós desejamos a paz do Senhor Jesus a todos. A paz do Senhor a todos. Foi maravilhoso participar deste momento, esse projeto que o Senhor revelou para nós. Os adolescentes, vimos o empenho deles, os intermediários cantando. Foi assim maravilhoso para nós, todos esses ensaios, e hoje colhemos o fruto, né? Vimos aqui eles cantando, louvando, tocando instrumentos, e tudo isso para a honra e glória do nome do Senhor. Glória a Deus. Graças a Deus. Hoje, numa sociedade com tanta violência, é um privilégio ter nossas crianças aqui. É um presente do Senhor este trabalho. Que alegria ver o fruto deste trabalho no coraçãozinho, na vida de cada criança. Chegam aqui felizes, contentes, entusiasmados para louvar o nome do Senhor. Então isso não tem preço. Isso não tem preço, isso é um privilégio. Nossa experiência foi maravilhosa. O Senhor nos visitou cada ensaio mais. A gente aprendeu louvores novos. Aqueles que eram cantados pelos adultos, o Senhor nos revelou que a gente tocaria. Foi uma experiência maravilhosa da eternidade que o Senhor nos deu, oportunidade para tocarmos integrados com outros instrumentistas aqui da Casa do Senhor, envolvendo as classes. Foi uma oportunidade maravilhosa mesmo. Na última semana, nós recebemos aqui na Rádio Manaim, na Central de Comunicação da Igreja Cristã Maranata, pastores que são da Letônia, Irlanda e também dos Estados Unidos. Vamos conferir um pouco sobre como foi isso. A paz do Senhor para todos os que nos ouvem e assistem. Estamos aqui para uma breve entrevista com o pastor Paul Perry, da Irlanda, da República da Irlanda. E vamos fazer algumas perguntas a ele sobre sua experiência aqui no Brasil. Paul, would you like to say something about your visit to Brazil? Is this the first time you come to Brazil? Yes, this is the first time I've been in Brazil. Sim, pastor Alexandre, esta é a primeira vez que eu estou aqui. Estamos tendo uma experiência extraordinária. However, it's not the first time Mas, na verdade, esta não é a primeira vez que eu penso em vir ao Brasil. Na verdade, quando eu era um jovem crente, há um longo tempo, eu comecei a pensar sobre esta viagem. I felt the Lord spoke to me and said, "You will go to..." Eu senti o Senhor me falar naquela época da minha conversão. O Senhor me disse que eu um dia viria aqui ao Brasil e compartilharia a sua palavra. Very blessed to be here.
É um grande prazer estar aqui, uma grande bênção estar aqui. Obrigado, Paul. Thank you, Paul. Thank you. Estamos com o pastor Matthew White, do Texas, dos Estados Unidos, que está nos visitando. Temos tido comunhão com ele. O pastor Luiz, dos Estados Unidos, tem estado em contato com ele, testemunhando da obra. E agora vamos fazer a ele algumas perguntas. Eu vou perguntar a ele se é a primeira vez que veio ao Brasil e quais estão sendo as suas primeiras impressões. So, Matt, I would like you to tell us if this is the first time you come to Brazil and what are your first impressions? Yes, this is my first time to Brazil. Sim, a minha primeira vez no Brasil. And I am thoroughly enamored by the people and the countryside. Eu estou encantado com o povo e com a paisagem. I think one of the biggest impressions also is how those are worshiping in their church services. E uma das melhores impressões que eu tive foi a respeito de como as pessoas participam dos cultos de louvor ao Senhor. As a pastor of a church, I can see how much the people here love God and express through worship. Como pastor de uma igreja, eu posso perceber como o povo aqui ama o Senhor e participa da adoração ao seu nome. In some of the churches I've been in, my church may be larger, but their music and children, there's more here. A minha igreja é um tipo um pouquinho maior do que a média aqui, mas as crianças aqui realmente participam muito mais do louvor ao Senhor. So I'm excited it's a blessing to be here, to be invited, to participate and to see the ministry and what God is doing here in Brazil. Para mim foi uma bênção ter recebido esse convite e ver o que o Senhor está realizando aqui no Brasil. Thank you very much, Pastor Matthew. Muito obrigado, Pastor Matthew. Thank you. I'm blessed. Thank you very much for having me. Eu tenho sido muito abençoado. Muito obrigado por me convidar. Estamos aqui com o pastor Modris Wozolinkiewicz, da Letônia, que pela primeira vez está aqui no Brasil. Vou fazer algumas perguntas a ele. Primeiramente, perguntarei como ele recebeu esse convite para vir ao Brasil, se ele já tinha ouvido falar do que Deus está realizando em nosso país. That's my first time, and I'm really pleased to be here. É a minha primeira vez e realmente é uma satisfação para mim estar aqui. As you probably see, I catched your sun. Como vocês podem notar, já recebi o seu sol. And it's warm country and it's also warm welcoming. Thank you so much. É um país de clima quente, mas também que recebe com afeto os seus visitantes. For Latvians, Brazil, it's far away geographically, but there were Latvians beginning of 20th century who came here and they did a lot of work among the Baptist churches. O Brasil, embora seja um país distante geograficamente, mas no início do século XX, muitos habitantes da Letônia vieram para o Brasil para realizar a obra de Deus. And we also heard about many good things what the Holy Spirit is doing among the churches here, among people. E também ouvimos coisas muito positivas a respeito do que o Espírito Santo está realizando aqui nas igrejas. And I'm very happy to be here now. Estou, portanto, muito feliz em estar aqui agora. E como foi que você teve a oportunidade de nos conhecer e então receber este convite para vir ao Brasil? And how come did you first hear about our church, Maranatha, and how come you entered into contact with our pastors? The first time I heard about your church from bishop in Lithuania, Rimantas Kupstis. A primeira vez que eu ouvi a respeito da sua igreja foi através de um bispo da Lituânia,
o irmão, o pastor Rimantes Kupstis. And the second was Bishop Nikolai Grib from Riga, Latvia. E depois ouvi novamente falar a respeito da sua igreja através de um bispo do meu país, da Letônia, o bispo Nikolai Grib. And they gave a really good report, and I received email from you, and you were inviting me to participate in Zoom call with other pastors. E então eu recebi uns bons relatórios deles a respeito da sua igreja e finalmente fui convidado para participar de uma reunião através do Zoom, pela internet, com você. And that was really good. I just participated once. I didn't have a chance to participate in other Zoom calls, but it was really good to talk with different pastors and to pray together. It was a really good experience. Mas foi uma reunião muito boa, foi a única que realizamos, mas oramos juntos e conversamos com outros pastores da sua igreja e foi muito positivo. E finalmente eu fui convidado para vir ao Brasil. Very well. So, thank you very much. So, I hope you continue to have a good time in Brazil with a lot of spiritual experiences that will be profitable to you. Eu disse para ele que esperava que ele, nesses próximos dias, continue a ter boas experiências com as coisas espirituais, que elas possam enriquecê-lo. Thank you so much. It's really good to be here and to see all the testimonies and to see what God is doing. Muito obrigado. É um prazer estar aqui, ouvir lindos testemunhos e ouvir a respeito daquilo que Deus está operando aqui. Thank you. Obrigado. Por falar em pastores, os nossos pastores, juntamente com os obreiros e diáconos da região de Terra Vermelha, em Vila Velha, no estado do Espírito Santo, participaram juntos de uma reunião no Manaim de Terra Vermelha. O Manaim estava cheio e uma mensagem espiritual foi entregue aos irmãos que têm se dedicado a esse trabalho na obra. Também tivemos na região sudeste alguns cultos especiais de glorificação com a presença de autoridades municipais. Confira aí as fotos. Também aconteceu na região sudeste a reunião do Evangelho Sem Fronteiras com os nossos jovens no Anfiteatro de Jaburuna, em Vila Velha, no estado do Espírito Santo. Olha só. O Evangelho Sem Fronteiras tem sido uma bênção para a igreja. Em Betim, Minas Gerais, aconteceu um culto especial, onde foi falado ali com a classe de jovens sobre os trabalhos que os irmãos estão envolvidos, sendo eles o Evangelho Sem Fronteiras, o Semente Preciosa e também o Ciência e Fé. O Evangelho Sem Fronteiras também aconteceu, sabe aonde? Em Amorés, Minas Gerais. Conforme você está vendo aí, confira aí, vai conferir nas fotos. E ainda em Minas Gerais, aconteceu no município de Piuí, Minas Gerais. Um abraço a todo o povo aí de Minas, hein? Deus abençoe. Para nós é uma grande alegria ver os nossos jovens servindo ao Senhor. Ainda no município de Piuí, os nossos irmãos se alegraram pela formatura de uma turma de crianças. A formatura foi motivo de glorificação ao nome do Senhor em um culto. Todos louvaram a Deus pelo ano letivo. Um culto semelhante a esse foi realizado em São Gonçalo, no Rio de Janeiro, mas dessa vez pela formatura de um militar. Louvado seja o nome do Senhor. Em Uberlândia, no estado de Minas Gerais, aconteceu uma homenagem na Câmara Municipal pelos 54 anos da Igreja Cristã Maranata local. Uma bênção! E por falar em aniversário da igreja, a igreja de Miguel Couto, também em Minas, está comemorando 20 anos e glorificou a Deus em um culto especial pelo aniversário da igreja. Um dia de festa espiritual foi vivida entre os irmãos que reúnem ali. Aleluia! Vamos mostrar agora alguns cultos da igreja, cultos de ceia e batismo que aconteceram na região sudeste. Confira aí.
Tivemos também um culto especial evangelístico realizado pelo Polo de Coroado, em Guarapari, no estado do Espírito Santo. Vamos ver agora algumas fotos de cultos de vigília. Olha só que bênção! Amém, glória a Jesus. E para fechar as contribuições que recebemos da região Sudeste, nós vamos falar com os nossos correspondentes dessa região. Marcelo Rosa, nosso querido irmão aí de Governador Valadares, vai falar um pouco para a gente agora sobre os eventos nessa cidade. A paz do Senhor Jesus, meu irmão. A paz do Senhor Jesus, irmão Jorge. A paz do Senhor Jesus aos nossos irmãos que acompanham o Manaí News. E as notícias dos eventos que vamos trazer aqui da nossa região em Minas Gerais são de alegria e muitas bênçãos para o final deste ano de grandes desafios. E os irmãos voluntários das equipes do Manaim de Governador Valadares participaram de uma ceia e assentaram-se à mesa com o Senhor, glorificando a Deus por todo o recurso e o cuidado que receberam do Senhor e por este privilégio de servirem e serem usados por Deus nesta obra gloriosa. E tivemos também uma ceia com os irmãos com função das igrejas da Área 2, na Central 1, em Governador Valadares, Minas Gerais. E uma ceia dos pastores, juntamente com a família, no anfiteatro da 13 de maio. E os nossos irmãos pastores receberam neste ato profético, em memória do nosso Senhor Jesus Cristo, um grande renovo nesta honrosa missão de cuidarem das ovelhas e serem vasos nas mãos de Deus, anunciando o Evangelho eterno nessa obra. Agora na cidade de Ipatinga, em Minas Gerais, ceia com as servas das igrejas Esperança 1, Bom Jardim 1, Bom Jardim 2 e Bom Jardim 3, com 179 participantes destas igrejas dos pastores Wagner e G. Anderson. Uma grande vitória para as servas e as igrejas. E glorificamos a Deus pelo diaconato do nosso irmão Leandro, mais um valente para esta obra nesta honrosa missão. E na cidade de Água Boa, 5 irmãos das igrejas de Santa Maria do Suaçuí e Coluna, que são da área de Guanhães 2, foram batizados para a glória do nosso Deus. E no Manaim de Governador Valadares ocorreu também o batismo de 13 irmãos das igrejas da área 1 e área de Guanhães, e nós glorificamos a Deus por esta maravilhosa decisão que estes servos tomaram de viverem uma nova vida que não se finda aqui, mas segue para uma gloriosa eternidade com Deus. E foi o nosso amado pastor Manuel Oliva jubilado neste ato de reconhecimento da parte do presbitério, onde nosso irmão recebe a justa homenagem pelo dever cumprido diante do Senhor nesta obra gloriosa. E na cidade de São Félix de Minas, ocorreu um culto de glorificação a Deus pela formatura de alguns alunos da escola e também das autoridades daquela cidade. E foram muitos visitantes, familiares dos alunos, amigos, e também foi recebido na igreja autoridades locais, como prefeito, vice-prefeito, secretários do município, a direção da escola, e o prefeito de São Félix deixou para nós um depoimento. Boa noite, eu sou Marcos Alexandre, prefeito de São Félix. Quero aqui agradecer ao pastor João Santos, em nome dele a toda a Igreja Maranata, pelo convite de estar aqui participando desse culto aqui maravilhoso, aqui em homenagem às autoridades e aos formandos. É um prazer enorme estar participando e agradecer aí por todas as orações pelas autoridades, tanto aqui do município como de todo o país. É muito importante a gente ter a igreja orando e aí abençoando as autoridades. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. E no condomínio Serra Lima tem sido realizado um trabalho pela Igreja Santos Dumont, do pastor Roberto. E lá, neste final de semana, em um evento, foram recebidos 55 visitantes, crianças, entre outros. Jorge, essa foi a nossa participação aqui no Manaí News. E assim nos despedimos de todos com a paz do Senhor Jesus. Obrigado, Marcelo Rosa. Vamos chamar agora o nosso irmão Rudney Freitas para falar sobre o Sul Fluminense no Rio de Janeiro. Rudney, o que você traz aí de novidade para a gente? É com grande alegria que nós saudamos o nosso amado irmão Jorge Pessoa e a todos que assistem o Manaí News com a paz do Senhor Jesus. Queremos compartilhar os eventos que ocorreram na área de Volta Redonda, que faz parte da região Sul Fluminense 2, no estado do Rio de Janeiro. Já em fechamento a esse ano, tivemos 2 vigílias com ceia que ocorreram na ICM Conforto. A primeira foi um momento separado por Deus,
com os tesoureiros da área de Volta Redonda, um momento ali muito especial, a qual esses irmãos puderam ali sentar à mesa com o Senhor em glorificação ao trabalho durante todo este ano. E também tivemos também uma vigília com ceia, com todos os secretários também da área de Volta Redonda, e não diferente, também foi um momento ali muito especial, a qual os irmãos ali também puderam glorificar ao nome do Senhor, ceiar com o Senhor, em glorificação já pelas bênçãos recebidas durante todo esse ano, na fidelidade também a este trabalho. E também na ICM Retiro ocorreu um culto de formatura, a qual 4 irmãs ali da igreja se formaram e aproveitaram esse momento para glorificar ao nome do Senhor e também evangelizar. O culto ali a qual tivemos a presença de visitantes, a qual puderam ouvir a palavra do Senhor. E em fechamento a todo o trabalho do Evangelho Sem Fronteiras que ocorreu durante este ano, nós tivemos também uma vigília com ceia na ICM Conforto. E foi um momento ali muito especial para a vida dos jovens, a qual puderam ali sentar à mesa com o Senhor, relembrar as experiências concedidas e glorificar ao nome do Senhor e tendo a certeza que grandes bênçãos ainda está por vir da parte do Senhor. Assim nós glorificamos ao Senhor e desejamos assim a todos a paz do Senhor Jesus. Obrigado, Rudney. Agora, para tudo aqui, para tudo. Você gostaria de ser o nosso correspondente aqui do Manai News? Está aparecendo agora na tela o nosso e-mail para você entrar em contato e saber como funciona toda a parte plástica, né? Todo o conteúdo, toda a parte logística. Aponte o seu celular para o QR Code e não se esqueça também de interagir com esse vídeo. Amém? Curte, compartilhe, envie para os irmãos aí da sua igreja. Amém? Estou esperando aí a sua participação. Seja o nosso correspondente. Agora nós vamos para a região norte. Você já ouviu falar da assistência no Amazonas? Olha só os nossos irmãos dando assistência no município de Maués, no Amazonas. O pastor Raimundo Artini ficou à frente desse trabalho que foi uma grande bênção. É muito interessante vermos os nossos irmãos se dedicando a evangelizar nas mais diversas regiões, não é verdade? Mesmo de barco. Vamos continuar orando por esse importante trabalho que tem sido feito ali no estado do Amazonas. Agora nós vamos falar tanto sobre o norte como sobre o nordeste com os nossos queridos correspondentes, né? Nós vamos falar agora com o correspondente, o nosso querido irmão jornalista Warner Filho. Warner, a paz do Senhor Jesus. Olá, Jorge, a paz do Senhor Jesus a todos os irmãos que acompanham o Manai News. Nós vamos iniciar a nossa colaboração compartilhando o que Deus tem operado lá na região norte. No estado do Pará, tivemos um seminário especial com a presença de pastores do presbitério. Os irmãos atenderam a convocação do Senhor e lotaram esse auditório na capital, Belém. Foram cerca de 5 horas com aulas presenciais sobre a oração, marcadores proféticos e graça e fé, por exemplo. Esse conteúdo também foi transmitido pelo YouTube e direcionado à região Pará Norte. No estado de Rondônia, aconteceu um culto especial pelos 22 anos da igreja na cidade de Cerejeiras, um marco para a região que viu a fidelidade e a perseverança dessa congregação. Na cidade de Pimenta Bueno, os irmãos realizaram um culto numa clínica de dependentes químicos, onde o Espírito Santo tem operado libertação e salvação de vidas. No município de Cacoal, os jovens participaram de uma vigília do trabalho Evangelho Sem Fronteiras na ICM 7 de setembro. Esses instantes proporcionaram um grande renovo ao grupo e também foi transmitido para outras igrejas do estado. Ainda tivemos um trabalho de visita aos lares realizado pelos irmãos da ICM Floresta, uma assistência fundamental para socorrer os necessitados. E esse mesmo cuidado com a igreja também tem sido demonstrado pelos irmãos da cidade de Jaru. Louvado seja o Senhor. Bendito seja o Senhor pelas operações do Espírito Santo na região norte, e o nosso bom Deus também derramou bênção sobre a região nordeste. Lá no estado do Rio Grande do Norte, houve uma grande festa espiritual em adoração ao Senhor pelo aniversário de uma das nossas igrejas.
Os irmãos da ICM Pajuçara, em Natal, realizaram uma semana de cultos especiais em glorificação a Deus pelos 15 anos da consagração do templo. Esse período contou com a participação de outras igrejas da região e envolveu todos os grupos do polo no mesmo corpo. Na Paraíba aconteceu uma reunião com pastores, ungidos, diáconos e obreiros. O conteúdo doutrinário foi transmitido no Manaim do Estado, na cidade de Campina Grande. Além dos irmãos que assistiram à aula presencial, houve a integração com algumas igrejas e o acesso virtual de servos de outras cidades. E os pastores e ungidos ligados ao trabalho Evangelho Sem Fronteiras da Paraíba ainda participaram de um momento de glorificação por uma ação realizada na cidade de Campina Grande, com a participação de um grupo de irmãos aqui de Alagoas. Nesse encontro virtual ainda houve a avaliação das ações e o alinhamento das próximas etapas que vão ser executadas para a salvação de vidas. Já no Manaim de Pernambuco, na cidade de Vitória de Santo Antão, houve um grande batismo com 52 vidas testemunhando a definição pelo caminho da vida em Cristo Jesus. Aqui em Alagoas nós também tivemos um batismo. Esse culto especial aconteceu em nosso Manaim, na capital Maceió, onde 25 vidas desceram as águas. O grupo faz parte das igrejas da área Serraria, que orou, assistiu e colheu os frutos da evangelização e da assistência. Louvado seja o Senhor. A área Serraria ainda realizou neste fim de semana o primeiro culto do trabalho Evangelho Sem Fronteiras, com a presença de mais de 70 jovens na ICM Barro Duro. E eles mesmos conduziram o período de louvor e pregaram uma palavra sobre a gratidão a Deus por tudo que nos tem feito. A área Tabuleiro 1 participou de um culto do mesmo trabalho realizado na ICM Manaim, também em Maceió. Os jovens participaram ativamente desse momento de adoração ao nome do Senhor. Um dos pastores ainda trouxe uma palavra direcionada à classe e todos foram edificados. Ainda na capital, os jovens do Evangelho Sem Fronteiras da área litoral fizeram cantatas pela região do bairro Vegel, anunciando a breve volta do Senhor Jesus e fazendo convites para um culto especial que aconteceu na igreja do bairro. Foi um momento de grande alegria para todos que têm ido ao campo em busca de almas para o reino. E em Sergipe aconteceu um grande culto direcionado às famílias das igrejas de Aracaju. Essa bênção aconteceu no Manaim, na capital, e foi um grande renovo para todos os lares dos servos do Senhor. Lá eles receberam uma palavra sobre o cuidado de Deus com cada família. E após o culto, os pastores deram assistência a cada um dos irmãos que desejou uma oração, um direcionamento. Agradecemos aos irmãos da Rádio Manaim por esse espaço onde podemos compartilhar as grandes coisas que Deus tem feito nas maiores regiões do Brasil. E se Ele permitir, semana que vem estaremos de volta. A paz do Senhor Jorge a todos. Obrigado, Warner. Na região centro-oeste foram enviadas para a nossa equipe as fotos de um batismo na Asa Norte, no Distrito Federal. Glória a Jesus por essas vidas que se renderam ao Senhor. E para finalizar, vamos falar sobre a região sul. O pastor Elimar vai falar um pouco sobre aquilo que tem acontecido no Paraná. Pastor Elimar, a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus, Jorge Pessoa, irmãos que acompanham o Manaim News, mais um final de semana para falar sobre o Paraná. E nós vamos falar então sobre a cidade de Curitiba. No Manaim de Curitiba teve um workshop de bateria e violão, onde os irmãos puderam aprender nível 2 e 3 desses instrumentos. Aproximadamente 50 irmãos participaram desse evento. Ainda no Fazendinha, o bairro de Curitiba, pastor Nobre e pastor Luiz Orlando nos passou então que fizeram a formatura do projeto Aprendiz de Teclado. Também em Curitiba, no Sítio Cercado, tivemos uma apresentação da Orquestra Júnior. Vejam bem, a Orquestra Júnior foi convidada aí numa creche devido à diretora conhecer a Orquestra Júnior tocando na igreja e nas cantatas. Ela então chamou para que a Orquestra Júnior fosse cantar louvores na creche. Aproximadamente 100 crianças foram alcançadas com os louvores. Professoras, diretoras, chefe da regional de ensino. Foi uma bênção, muitas pessoas perguntando que trabalho é esse, perguntando da igreja, e a diretora então disse que sentiu uma bênção da parte do Senhor. Ainda na cidade de Campo Largo, uma experiência diferente. O pastor Jorge Barbosa nos passou a foto da subida ao monte pelas crianças da igreja. As crianças vieram questionar por que só os adultos podiam subir ao monte.
Agora na área aqui de Ponta Grossa, onde gravamos o Manaim News, na cidade de Imbituva, uma das nossas irmãs, que é professora de música e professora na igreja, ela faz um trabalho com crianças carentes e o projeto social da cidade a convidou para fazer um trabalho sobre o sentido do Natal. Então ela usou louvores das nossas crianças, onde nasceu Jesus, nasceu um novo dia, na cidade de Davi, esses 3 louvores. Ainda na cidade de Carambeí, pastor Orlando, ele foi chamado ali para receber um título de cidadão honorário, né, para o prefeito, os vereadores, na Câmara Municipal, onde abriu as portas então e ele pôde trazer a mensagem, testemunhar da obra. Agora nós vamos falar sobre a cidade de Siqueira Campos. Juntamente com o pastor Danilo, estivemos ali e fizemos o primeiro culto num ponto de pregação, onde tivemos 11 visitantes, totalizando 18 irmãos neste culto. Agora nós vamos para a área sudoeste, na cidade de Ampere. O pastor Marcelo enviou fotos do culto das autoridades, com 3 vereadores presentes. Na cidade de Laranjeiras do Sul, o pastor Edson enviou fotos de um batismo realizado na igreja. Também Francisco Beltrão, pastor Sebastião, nos passou fotos do batismo e onde a igreja então ali pôde se alegrar com essas experiências de novos batizados. Agora nós vamos para a região norte. Região norte, Manaim de Maringá, os pastores Emerson, Newton e pastor Anderson realizaram batismo no Manaim, com muitas igrejas aí da área, e todos puderam também se alegrar com as vidas descendo as águas. Na cidade de Cascavel foi realizado um batismo também. Pastor Álvaro, Claudemir passaram as informações. Na cidade de Apucarana, o pastor Adriano Riso passou fotos da ceia, né, com as irmãs da área e onde foi essa grande bênção. Ficamos por aqui com as informações para o Manaim News dessa semana e nos despedimos com a paz do Senhor Jesus. Jorge. Amém. Obrigado, pastor Elimar. Muito obrigado a todos os nossos irmãos que enviaram, né, os seus conteúdos para essa edição do Manaim News. E nós vamos ficando por aqui. Queremos glorificar o nome do Senhor, que Deus abençoe e continue enviando para nós. Mande mesmo aquilo que Deus tem operado aí na sua região, aí na sua cidade, tanto do Brasil e também no exterior. Mostra embaixo aí o nosso e-mail. Isso, entre em contato com a gente. Vem com a gente, vamos caminhar juntos aqui, vamos caminhando juntos aqui no programa Manaim News. Que Deus abençoe a todos e a paz do Senhor Jesus.